E a gente tem que entender o que acontece hoje, quais são os parâmetros aí ligados a essa reposição quando a gente vai fazer a fluidoterapia. Quando a gente pega o catéter na mão, vai fazer o acesso venoso, a venóclise no nosso paciente, o que eu tenho que pensar? Para que eu estou fazendo aquilo? É muito fácil, muito simples, quando a gente faz isso num paciente rígido, num paciente saudável, que você vai fazer algum procedimento eletivo, a gente vai falar sobre isso também e dar alguns exemplos. Mas e quando as coisas não estão muito bem assim? O que eu tenho que pensar? Como que eu tenho que fazer? Então qual que é essa solução ideal para eu trabalhar? São algumas coisas que a gente tem que avaliar e a gente tem que pensar. Qual que é essa velocidade de aplicação dessa solução? Alguns pontos que a gente tem que relevar e tem que rever também na nossa prática. Essa reposição volêmica melhora a hemodinâmica? Ela está realmente melhorando a hemodinâmica ou não? Ou pelo contrário, ela está piorando essa hemodinâmica? E qual que é a dose ideal que eu tenho que fazer daquele fármaco que foi escolhido, que eu escolhi? Então são algumas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente começa nessa questão da fluidoterapia. E para isso eu trago alguma coisa da história. Eu gosto muito de falar de história nas minhas aulas. Quem já assistiu e teve a oportunidade de ter aula comigo sabe que eu trago algumas coisas pontuais da história que são relevantes dentro da nossa evolução na medicina e na medicina veterinária. Em alguns momentos vocês vão ver, e essa parte também, eu não distingo muito em certos momentos a espécie com que a gente trabalha. Nós somos médicos veterinários por acaso, mas independente se a espécies animais que nós trabalhamos ou a espécie humana, isso é independente. Para mim, muitas coisas se aplicam a todo mundo e a gente tem que buscar o que os médicos têm de bom para trazer para a medicina veterinária e eles também levar o que a gente tem de bom na medicina veterinária para ser aplicado dentro da medicina. A gente tem que ter essa ajuda mútua, eu acredito muito nisso, do One Health, na medicina única. E essa troca é fantástica de informação, de conhecimento dentro da medicina e da medicina veterinária. A gente tem alguns pontos marcantes dentro da história que são relevantes dentro da fluidoterapia, principalmente, e da reposição volêmica no nosso paciente. A gente começa já a implementar algumas coisinhas mais. Não é mais soro, não é mais fluido, a gente fala de reposição volêmica porque eu não sei até aí, então, o que eu vou fazer no meu paciente? Qual fluido que eu vou fazer? Então eu estou repondo um volume que por acaso ele perdeu ou ele necessita. Imagine vocês, as guerras não são boas para nada, mas imagine vocês que em cada conflito mundial que houve na história, pelo menos esses 5 grandes conflitos militares que a gente pode citar, as 2 grandes guerras mundiais, Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e por último agora nos últimos anos que a maioria de nós já acompanhou também os conflitos do Afeganistão e do Iraque, muita coisa evoluiu dentro da medicina, buscando e tentando trazer essa reposição volêmica para esses nossos pacientes, porque imagine vocês, pacientes traumáticos de guerra, e a medicina evolui muito durante esses conflitos na guerra. Na Primeira Guerra Mundial, então, isso aqui é uma foto do aniversário de 2017, mas de 1914 a 1918, o que se trouxe à tona quanto à reposição volêmica em se falando dos nossos pacientes? Naquela época, né, em 1914, lá no início do século passado, os fluidos endovenosos e produtos sanguíneos durante a hemorragia, eles entendiam que paciente que sangrava, era interessante eu repor esse volume que sangrava com alguns fluidos e com produtos sanguíneos durante essa hemorragia, porém, eu ainda não usava droga vasoativa, né? Os nossos doutores da guerra não usavam droga vasoativa e não entendiam que houvesse necessidade, então essa pressão sistólica se fixou ali ao redor de 70 a 80, era o target que se tinha para manter esse paciente, com o uso de solução hipertônica de cristalóide ou coloide, né? Não tinha reposição, se começava a entender que o sangue talvez fosse interessante fazer nesses pacientes. Foi nesse mesmo momento que se criou esse conceito da hora de ouro, onde eles observaram que os pacientes que eram tratados na primeira hora tinham uma mortalidade muito menor do que aqueles pacientes que eram tratados depois das primeiras 8 horas durante o procedimento. Então foi aí que se criou esse conceito de hora de ouro, que é a melhor hora para você tratar, onde você obtém os melhores resultados para esse paciente. Isso também a gente observa na nossa prática. Ainda assim, na guerra existiam os cães de combate, né? Olha aqui o cara fazendo uma reposição volêmica num Doberman de combate durante a Primeira Guerra Mundial. Essa foto foi mostrada no ano passado, o aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, ano retrasado, 1918, 2018, foi o aniversário de 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial, onde eu encontrei essa foto no arquivo, onde também existiam cães de guerra, necessitava muitas vezes fazer reposição nesse paciente.